A Bíblia estabelece que Adão e Eva são os progenitores de toda a humanidade e que tiveram 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Mas como então os outros seres humanos surgiram a partir dessas 5 figuras centrais? Vale lembrar que, em Gênesis capítulo 4, versículo 17, as Escrituras Sagradas contam que Caim conheceu sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim estava edificando uma cidade e a chamou Enoque, o nome de seu filho. Aí eu pergunto a vocês, essa mulher misteriosa com quem Caim se casou poderia ser uma das filhas de Adão e Eva? Hoje descobriremos tudo sobre as filhas de Adão e Eva, quem foram, por que não são mencionadas na Bíblia e como elas contribuíram para a propagação da raça humana. Como de costume, já peço seu like, inscrição no canal e vamos para o vídeo. A narrativa bíblica frequentemente se concentra na história de Caim e Abel, 2 dos filhos mais conhecidos de Adão e Eva. Essa tendência, por vezes, obscurece a presença e as trajetórias dos outros filhos e filhas dessa primeira família da humanidade. Enquanto Caim e Abel protagonizam eventos cruciais, como o fatídico episódio do sacrifício, é essencial desviar nosso olhar para os filhos menos mencionados, a fim de obter uma compreensão mais completa da descendência de Adão e Eva. A Bíblia, em Gênesis 5, versículo 4, menciona que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, além de Caim e Abel. No entanto, os detalhes sobre esses filhos e filhas são escassos e a narrativa se aprofunda principalmente nos acontecimentos envolvendo Caim e Abel. Isso cria uma lacuna na compreensão das experiências e destinos dos demais membros da família, cujas vidas também desempenharam papéis significativos na construção do tecido da história humana. Ao explorarmos essas histórias esquecidas, podemos entender a diversidade de destinos e caminhos trilhados pelos filhos de Adão e Eva. Essa abordagem mais abrangente proporciona uma visão mais completa da descendência da humanidade e permite que apreciemos a complexidade das relações familiares e das jornadas individuais. Cada filho e filha, mesmo que não tenha sido o centro de atenção na Bíblia, contribuiu de maneira única para a propagação da raça humana na Terra. É interessante como as tradições judaicas e cristãs, em muitas ocasiões, acabam por deixar de lado as histórias de personagens secundários, dando mais destaque às narrativas mais dramáticas. Parece que a ausência de nomes específicos na Bíblia para essas filhas contribui para que suas histórias sejam marginalizadas, mantendo-as no anonimato, enquanto Caim e Abel assumem papéis centralizados. Por outro lado, é perfeitamente compreensivo que a Bíblia não consiga abordar a vida de todos os personagens. É praticamente impossível descrever a vastidão de informações, desde a criação do mundo até o fim dos tempos, em um único livro. Nesse sentido, surgiram livros secundários, como o Livro dos Jubileus, que, embora não seja amplamente reconhecido, emerge como uma fonte alternativa que explora detalhes sobre algumas figuras menos conhecidas, incluindo as filhas de Adão e Eva. Estas personagens, por assim dizer, esquecidas, proporcionam uma perspectiva mais ampla sobre a extensa descendência do primeiro casal. No entanto, é fundamental ressaltar que o Livro dos Jubileus é considerado apócrifo, ou seja, não é parte oficial do cânone da Bíblia judaica ou cristã. Em termos simples, não é considerado uma escritura sagrada pelas principais tradições religiosas, principalmente devido à falta de consenso sobre sua autoria e origem, além de interpretações que divergem das versões mais aceitas. Mesmo assim, a relevância histórica do Livro dos Jubileus não pode ser subestimada. Ele oferece uma visão única dos eventos narrados em Gênesis, especialmente aqueles relacionados à criação do mundo, Adão e Eva, e outros personagens do Antigo Testamento. Seu apelido de Pequeno Gênesis reflete sua ligação direta com os acontecimentos e figuras descritos no livro de Gênesis.
Este livro apócrifo fornece uma interpretação detalhada da história, indo além do que encontramos na Bíblia, inclusive citando nomes das filhas de Adão e Eva e detalhando suas vidas. Essa narrativa é especialmente valiosa para algumas comunidades judaicas e cristãs que buscam entendimentos adicionais sobre eventos-chave do Antigo Testamento. Sabendo disso, ao explorarmos os registros do livro dos Jubileus, em busca dos nomes das filhas de Adão e Eva, deparamo-nos com as personagens Quelima e Azura, identificadas como as esposas de Caim e Sete, respectivamente. No livro de Gênesis, mais precisamente no capítulo 4, versículos 16 e 17, encontramos o seguinte relato: Caim retirou-se da presença do Senhor e estabeleceu-se na terra de Nod, a leste do Éden. Caim coabitou com sua esposa e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Posteriormente, Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, nomeando-a em honra ao seu filho. Em algumas tradições judaicas, Quelima, também conhecida como Avã, é reconhecida como a esposa de Caim, o primogênito de Adão e Eva. Seu nome, embora não esteja registrado na Bíblia, é mencionado em textos apócrifos, como o livro dos Jubileus. A etimologia de seu nome, frequentemente associada ao hebraico ou fenício, sugere significados como vício ou potência. Como esposa de Caim, seu nome pode simbolizar a força ou influência que ela exerce na linhagem iniciada pelo primogênito de Adão e Eva. Ao mesmo tempo, a conotação de vício pode refletir os desafios enfrentados por Caim e Quelima em meio às circunstâncias adversas que marcaram suas vidas. Caim, após seu exílio, encontrou Avã, e a narrativa bíblica destaca que ele fundou a cidade de Enoque, nomeando-a em homenagem a seu filho. O livro dos Jubileus também menciona essa cidade como uma das realizações de Caim após o trágico incidente envolvendo Abel. Ao ser apresentada em paralelo a Caim, Avã surge como um elo essencial na linhagem, tornando-se uma figura central em eventos significativos após o banimento de Caim devido ao assassinato de Abel. Embora seja verdade que os textos da Bíblia Sagrada não identifiquem a esposa de Caim, nem revelem sua origem, ao percorrer Gênesis até o momento do banimento de Caim e seu encontro com a mencionada mulher, poucos personagens são citados, incluindo Adão, Eva e seus irmãos Abel e Sete. No entanto, é importante considerar que, quando Caim se uniu a Avã, a terra já estava bastante habitada. Nesse ponto da história, certamente havia mais do que apenas 5 indivíduos, incluindo outras mulheres além de Eva. Algumas sugestões indicam que a esposa de Caim poderia ser uma sobrinha dele, filha de Sete. Essa ideia se baseia no longo período desde o exílio de Caim na terra de Nod até seu encontro com Avã. Alguns teólogos admitem que esse espaço de tempo durou cerca de 300 anos. Durante esse intervalo, estima-se que o número de filhos e filhas de Adão era superior a 50. Da mesma forma, o número de filhos de Sete ultrapassava 20. Podemos concluir que na época de Caim, Sete e os demais filhos de Adão e Eva, era comum que eles se casassem entre si, incluindo irmãos ou sobrinhos, pois naquela época a humanidade estava se iniciando a partir de um único casal. Quando Caim considerou se casar, havia várias irmãs e sobrinhas disponíveis, o que não tornou difícil para ele encontrar uma esposa consanguínea. Essa prática de casamentos entre irmãos consanguíneos persistiu por um longo período. A Bíblia deixa claro que toda a raça humana descende de Adão e Eva, e qualquer teoria contrária carece de fundamentação bíblica, como está expresso em Atos 17, versículo 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Esta perspectiva esclarece a dinâmica dos relacionamentos na época e a formação da humanidade a partir de um único casal original.
A prática de casar-se com uma irmã ou sobrinha era considerada socialmente aceitável nesse contexto inicial da humanidade, quando a população derivava de um único casal. É crucial entender que as leis proibindo o casamento entre parentes próximos, como as estabelecidas na lei mosaica, foram instituídas muito tempo depois dos eventos envolvendo Adão e Eva, aproximadamente 2.500 anos mais tarde. Essas leis fizeram parte da aliança com Moisés, estabelecendo padrões éticos e morais para a comunidade israelita. Somente com o aumento significativo da população, a proibição de relações sexuais entre parentes próximos foi proibida, com o objetivo de prevenir consequências negativas, como o risco de defeitos genéticos e problemas de saúde resultantes do acasalamento consanguíneo. A outra filha de Adão e Eva, detalhada no livro de Jubileus conhecida como Azura, é reconhecida como a esposa de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Sua associação simbólica com o céu azul, ou lápis lazuli, insinua uma pureza celestial, e seu nome é um reflexo da singularidade que ela representa na narrativa. Como esposa de Sete, Azura influencia diretamente a continuidade da linhagem justa, contribuindo para a preservação das virtudes e valores desejados na genealogia bíblica. Vale lembrar que Sete nasceu após a morte de Abel. Eva acreditava que ele fora designado por Deus para estabelecer uma nova descendência em substituição a Abel, morto por Caim. De acordo com essas tradições, Azura foi inicialmente a esposa de Abel e tornou-se viúva após a morte deste. Logo depois, ela se casou com Sete, e dessa união surgiram os descendentes notáveis. Sete é um personagem-chave na genealogia bíblica e desempenha um papel significativo na continuidade da linhagem justa após o tumultuado episódio envolvendo Caim. Sua união com Azura resultou em contribuições que moldaram eventos-chave na Bíblia. Entre os filhos de Sete, destaca-se Enos, cujo nome significa homem frágil. Enos é reconhecido por ter sido o primeiro a desenvolver o costume de invocar o nome do Senhor, estabelecendo uma conexão espiritual que se tornaria uma prática central nas tradições religiosas subsequentes. Além de Enos, Enoque, filho de Sete, figura como uma das personalidades notáveis dessa linhagem. Enoque é conhecido por sua excepcional proximidade com Deus, a ponto de caminhar com Deus, segundo o relato bíblico. Sua vida de retidão e comunhão direta com o divino destaca-se como uma contribuição singular, representando um exemplo de devoção que transcendeu sua época. Devido a esses fatores, Enoque foi um dos únicos seres humanos que não experimentou a morte. Ele foi arrebatado para junto de Deus. No entanto, uma das contribuições mais marcantes da descendência de Sete é Noé, o justo construtor da arca durante o dilúvio. Noé, filho de Lameque e neto de Sete, foi escolhido por Deus para preservar a humanidade e a diversidade das criaturas durante o cataclismo global. Sua obediência e fé, registradas na narrativa do dilúvio, delineiam a importância da linhagem de Sete na concretização dos planos divinos para a redenção da humanidade. Cada indivíduo dessa linhagem desempenhou um papel crucial na construção do legado humano e na preservação da fé e justiça em meio aos desafios enfrentados por suas gerações. Há tradições religiosas, especialmente ao explorar as linhagens de Caim e Avã, em contraste com Sete e Azura, oferece uma intrigante dualidade na condição humana, expressa por meio de escolhas morais e espirituais. Caim, como o primogênito de Adão e Eva, protagoniza uma trajetória marcada por escolhas que refletem a falha humana. Em contraste, a linhagem de Sete e Azura oferece uma narrativa de escolhas morais e espirituais mais alinhadas com a vontade divina. Essas duas linhagens, apesar de suas diferenças marcantes, possuem sua importância e refletem a dualidade inerente à condição humana, com escolhas morais e espirituais moldando o destino das gerações subsequentes.
Aqui eu enfatizo mais uma vez que o livro dos Jubileus é considerado apócrifo, o que significa que não é oficialmente reconhecido pelas principais tradições religiosas, tanto judaicas quanto cristãs. Todas essas informações a respeito das filhas de Adão e Eva podem sofrer variações de acordo com as diferentes interpretações e crenças religiosas. Uma interpretação curiosa, por exemplo, acontece no islamismo. Segundo a tradição islâmica, tanto Caim quanto Abel tiveram uma irmã gêmea cada um. Com o passar dos anos, elas cresceram e se tornaram as suas respectivas esposas. Segundo o livro das gerações de Seder Adorô, seus nomes eram Balbira e Calmana. Elas, inclusive, fariam parte do descontentamento que gerou o conflito entre os irmãos, já que Caim estava insatisfeito com sua parceira. Esses conflitos viriam a evoluir e, posteriormente, Caim viria a matar Abel. Mas isso já é assunto para um outro vídeo. Agora, quero saber a opinião de vocês. Vocês sabiam que Adão e Eva tiveram filhas? Será que é verdadeiro as informações contidas no livro dos Jubileus? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e clicar em algum dos 2 vídeos que irá aparecer na tela para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.